Efésios capítulo 2. Encontraram? Vocês já ouviram falar da batalha de Davi e Golias, irmãos? Sim ou não? Hoje eu quero mostrar para vocês a outra face dessa batalha, o outro lado. A gente sempre olha pela ótica de Davi contra o gigante. Mas será que nós já paramos para pensar qual era a situação do gigante com Davi? Amém? A gente tem que fazer uma análise. Quero meditar com vocês aqui, nessa palavra, a partir do versículo 11. Na verdade, aqui nós vamos ler apenas o 11 e o 12. Começa assim, ó. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que Paulo está fazendo aqui? O que a gente tem que lembrar? Paulo está escrevendo a carta aos Efésios. Éfeso, naquela época, ficava na Grécia. Hoje é Turquia, amém? Naquela época era Grécia. Paulo chama eles de quê? De gentios. Irmãos, até a morte de Cristo, na terra, existia dois tipos de povos. Existia Israel, povo de Deus, e existiam os outros povos. Amém? Imagine assim, sendo bem bairrista, né? Imagine que o planeta todo fosse o Brasil, Israel fosse os gaúchos e o resto do Brasil fosse outro povo. Os gaúchos seriam de Deus e o resto que é? Não era. Um exemplo para você entender. A gente é meio bairrista, né, pessoal? Você sabe. E o que acontece? O que Paulo está mostrando para eles? Vocês não faziam parte do povo de quem? De Deus. E se eles não faziam parte do povo de Deus, eles eram gentios, irmãos. Eles não tinham os privilégios do povo de Deus. E Paulo ele passa a falar, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, humanamente falando, né? Como pessoa. E chamados de quê? Incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Os judeus, os israelitas, quando olhavam para os povos dessas outras nações, irmãos, eles não os reconheciam como de Deus, porque eles não eram circuncidados. O que é a circuncisão para quem não sabe? Quando Deus chama a Abraão para a partir de Abraão formar um povo, porque todos os israelitas, os judeus, descendem de quem? De Abraão. Deus faz com Abraão um pacto e há um sinal físico desse pacto. E o sinal físico é a circuncisão. É o que hoje os médicos fazem com os meninos, que é a operação de fimose. Amém? Era retirada aquela pele do órgão genital masculino. Aquilo era a circuncisão. Quando numa guerra muitos morriam, como que eles faziam para saber quem era israelita e quem não era? Eles tinham que procurar essa marca. Aquilo ali, irmãos, aos olhos de Deus, mostrava que aquela criança, a partir dos 8 dias, pertencia a Deus. Semana passada eu consagrei uma criança aqui no altar, quem lembra? E lembra que eu falei que Jesus ao 8º dia foi circuncidado? Porque ele era judeu, ele tinha que ser circuncidado.
Só que os gentios não eram. E se eles não eram circuncidados, eles não eram do povo de Deus, não eram descendentes de Abraão, não tinham direitos às promessas da aliança firmada com Deus. Então aquilo que estava escrito na Bíblia não era para eles. Amém? Essa era a situação deles. Paulo está dizendo para os efésios, essa era a situação de vocês. Lembrem, isso tudo antes de Cristo morrer e o quê? Ressuscitar. Porque quando ele ressuscita, tudo muda. O apóstolo João, décadas depois de Cristo ressuscitar e subir aos céus, ele escreveu o Evangelho de João. O Espírito Santo inspirou, trouxe à memória tudo que ele presenciou e ele registrou. E em João 1, versículo 11, diz que Cristo veio para o que era seu, Israel, mas os seus não o receberam. Lembra? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Israel não recebeu a Cristo, não aceitou. Cristo morreu, ressuscitou. Versículo 12 de João 1, 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Quando a pessoa hoje, de qualquer nação, ela ouve a pregação do Evangelho, e ela entende a obra que Cristo fez na cruz, se arrepende e crê, ela se torna um filho de Deus. Ela passa a ser do povo de quem? De Deus. Mas quando, irmãos, a pessoa não está nessa situação, ela continua sendo como um gentio, como um incircunciso, como alguém que não tem direito a nada da palavra de Deus. Certo? Quando houve a batalha entre Davi e Golias, irmãos, era já a nova aliança em que nós vivemos ou era a antiga? Era a antiga. Então havia um povo de Deus e existia o resto das pessoas do planeta. Sim ou não? Amém? Vamos pegar mais algumas coisas aqui desse texto e depois nós vamos lá para 1 Samuel. Olha o versículo 12. Que naquele tempo em que eram gentios, incircuncisos, estáveis sem quem? Sem Cristo. Não havia salvação para eles. Separados da comunidade ou do povo de quem? De Israel, e estranhos aos concertos da promessa. Concerto é aliança. Vamos lá. E estranhos à aliança ou o concerto da promessa. Essa palavra estranho vem da palavra grega xenos, que significa, eu até achei interessante quando eu li lá, irmãos, alienígena. O que é um alienígena, gente? Fora do planeta, fora do mundo. O que Paulo está dizendo? Existe o mundo do povo de Deus. Jesus chama de o reino de Deus. Quando Jesus está diante de Pilatos, Jesus diz para Pilatos em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, é de fora. Como assim, pastor? Eu explico. Existe o nosso planeta. As quase 8 bilhões de pessoas estão aqui dentro. Mas entre essas 8 bilhões de pessoas, irmãos, existe milhões, bilhões de pessoas que estão conectadas umas com as outras pelo Espírito de Deus, formando o corpo de Cristo, o reino de Deus, mas que ao mesmo tempo que está no mundo, não pertence ao mundo. Estão entendendo? Aquelas pessoas, irmãos, que não fazem parte do reino de Deus, eles estão fora desse mundo do povo de Deus. Então eles não podem desfrutar da aliança e das promessas. Por isso que você não vê Deus operando na vida dessas pessoas. Por isso que nós não víamos antes Deus operar na nossa vida. Porque nós éramos alienígenas. Engraçado, né, gente? Amém? Estão pegando a mensagem? Então vamos lá. Vamos lá. Continuando. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos, às alianças
da promessa, não tendo o que é esperança, fala de futuro, do que vai acontecer após a morte, amém? Sem esperança e sem Deus aonde? No mundo, sem Deus. Essa era a situação deles. Então eles eram gentios, incircuncisos, sem Cristo, sem salvação. Eles não faziam parte do povo de Deus, portanto eram estranhos, alienígenas, fora do mundo das alianças e das promessas de Deus, amém? Não tinham esperança e estavam sem Deus, amém, Jesus? Agora vamos parar para pensar na batalha entre Davi e Golias. Irmãos, quando eu medito naquele texto, a partir desse texto, irmãos, nós vemos que é uma extrema covardia. É uma extrema covardia Golias enfrentar Davi, porque Golias não teria a menor chance. Olhando pela ótica do mundo, daqueles que não têm aliança com Deus, olhando fisicamente, Golias iria esmagar Davi. Mas só que nós vivemos um outro mundo, uma outra realidade. Nós somos do reino de Deus. Amém? Por isso nós que somos de Deus, irmãos, nunca podemos ver nada desta vida a partir da ótica humana, mas a partir dos olhos de Deus. Amém? Davi lhe diz, eu nunca lembro de cabeça se é o Salmo 18 ou o Salmo 37, mas é um dos dois. Ele diz assim, ó, com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos. Uma pessoa, humanamente, irmãos, pode saltar uma muralha? Uma pessoa humanamente sozinha pode destruir um exército inteiro? Mas quando ela vai para o mundo de Deus, quando ela está nesse lugar que pertence a Deus, o reino dele, irmãos, um exército não é nada para uma pessoa só. Uma muralha não é nada. Por isso Paulo ele vai afirmar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores, mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, porque nós temos que viver essa outra realidade. Quando nós crentes estamos sendo derrotados numa batalha, irmãos, é porque nós estamos nos colocando no mesmo mundo das pessoas que ainda não servem a quem? A Deus. Não estamos vivendo pela fé. Você já percebeu que as pessoas do mundo, quando elas veem um crente fervoroso que serve a Deus, eles olham aquela pessoa com estranheza? Eu lembro que logo que começou a encher aqui o Rio Grande do Sul, de senegaleses e de haitianos, eu não sei se vieram muitos para cá, mas Caxias do Sul, por exemplo, onde eu fui pastor, em cada esquina tinha um grupo desse. O que dá para diferenciar os dois é que os haitianos são mais baixos e mais fortes, e os senegaleses são mais altos e mais magros. Isso fazia com que a gente conseguisse separar os dois, porque ambos falam francês, tanto os haitianos quanto os senegaleses. O Haiti é da América Central, Senegal é da África. Mas só que quando a gente estava andando pela rua, irmãos, andando normal, eu pergunto, no Brasil há pessoas negras? Sim, como eles. Então normal, somos brasileiros. Amém? É uma aquarela de quê? De cores. Só que quando a gente estava passando, a gente ouvia eles o quê? Falar, conversar, e a gente o quê? A gente achava estranho. Quantas vezes me deparei com isso? Amém? As pessoas lá de fora, quando vem um crente verdadeiro, fervoroso, que serve a Deus, que anda pela fé, eles nos acham o quê? Estranhos. Nós entendemos que os senegaleses haitianos, não, eles não são do nosso país, eles são de outro lugar. Assim as pessoas lá de fora, quando elas olham para um verdadeiro cristão, eles têm que nos acharem o quê? Estranhos, de uma outra realidade, de um outro mundo. Quando eles dizem, vocês crentes estão fora da realidade, fora da casinha, então estamos o quê? Estamos bem. O problema é quando eles olham para nós e dizem, que legal, tu é da igreja, né? Mas tu é igual a gente, tu não mudou, tu está lascado.
você ainda não é do mundo de Deus, irmãos. Porque nós nos tornamos alienígenas. Eles são alienígenas para nós e nós somos. Cuidado, viu? Não vão deturpar essa palavra que eu estou usando. Estou chamando ninguém de ET, viu, gente? Porque a palavra alienígena fala de um estrangeiro, alguém de fora. É isso que quer dizer a etimologia da palavra. Amém? Certo? Agora vamos parar para pensar em Davi e Golias. Davi era de fora da realidade do povo de... Desculpe, Golias era de fora da realidade do povo de Deus? Era. Vamos lá para 1 Samuel 17? Primeiro Samuel capítulo 17. Eu vou resumir a história, porque é muito grande, tem muita coisa ali. Você já deve ter lido a história. Israel e os filisteus fizeram uma batalha, certo? Uma guerra. Nessa batalha, irmãos, o Golias, é 1 Samuel 17. O Golias, ele se apresentou para essa batalha e ele fez uma proposta. Em vez de nós entrarmos numa guerra, todos contra todos, e haver uma grande carnificina, uma matança, vamos fazer assim. Vocês escolham entre vocês um homem guerreiro, e nós escolheremos um, e nós faremos o quê? Um duelo entre os dois. O que ganhar representa toda a nação, e o que perder também representa toda a nação. O que perder, a sua nação vai servir aquele que ganhou, vai servir a nação vencedora. Amém? Ótima proposta. Para ninguém o quê? Para ninguém morrer. Esse tipo de batalha, irmãos, naquela época se fazia muito. Existia isso. E o Saul, que era o rei de Israel, aceitou. Aí os filisteus disseram: aqui está o nosso soldado, vem Golias. E começa a subir aquele homem de quase 3 metros de altura, gente. Amém? Ele tinha quase 3 metros de altura, ele era muito alto, forte. A Bíblia diz que ele era um homem de guerra, treinado para aquilo. Era o melhor soldado, era o campeão de guerra que havia dentro dos filisteus. Amém? Quando sobe aquele homem, os soldados de Israel fazem assim, ó. Todos dão o quê? Um passo atrás. Ninguém tem coragem de enfrentar. Só que está estabelecido: a guerra será decidida em um duelo de 2 homens. Só que no primeiro dia ninguém se apresenta. No outro dia, o Golias sobe de manhã e diz: tem alguém para me enfrentar? Ninguém. De tarde, ele faz a mesma coisa. E isso se repete por 40 dias, a Bíblia diz. 40 dias o gigante vem, convoca e ninguém o quer. Aparece. No 40º dia, o gigante novamente faz isso. Só que nesse dia, Jessé, pai de Davi, pede para que Davi prepare lá alimentos, vamos chamar de marmitas, para os seus irmãos que estão lá na linha de frente da batalha. E o Davi, irmãos, ele vai levar essa comida para os 3 irmãos. O Eliabe, o Abinadab e o Samá, os 3 irmãos mais velhos. Amém? Que estão lá no campo de batalha. Irmãos, o Jessé tinha ainda outros 4 filhos, mas ele decide enviar quem? Davi. Amém? Davi. E quando Davi chega lá, é bem no momento que o gigante o quer? Ele surge e afronta o povo de Israel. Olha o versículo 23.
E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era o quê? Golias, o filisteu de Gate. Eu pergunto, ele era gentil? Sim. Vocês lembram da palavra de Efésios, né? Ele era gentil. E falou conforme aquelas palavras, e Davi o quê? As ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam o quê? Grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em... Ou seja, irmãos, 40 dias tinham passado, e o Saul foi fazendo propostas. Ó, quem for lá enfrentar, eu vou dar riquezas. Ninguém aparece. Ninguém aparece? Quem for lá enfrentar, eu vou isentar a família de impostos. Se fosse no Brasil, só de isentar dos impostos já ficava rico, né, gente? É ou não é? Coisa braba, gente. E ninguém aparecia. Aí o rei foi e disse: olha, eu vou enriquecer, vou isentar de impostos e ainda vou dar a minha filha em casamento. Ou seja, você vai se tornar príncipe da família, o que é? Real. Quantos foram lá para enfrentar o gigante? Nada incentivava eles a enfrentar o gigante, irmãos. Olha o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem a quem ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? O Davi se interessou, gente. Eu não sei se foi pela riqueza, isenção de impostos ou a mão da filha do rei, né, gente? Alguma coisa interessou Davi. Aí ele vai dizer ainda no 26, quem é, pois, este? Nós já sabemos que ele era gentil. Agora o texto nos mostra que ele é o quê? Incircunciso. O que Davi está dizendo? Esse homem não é do povo de Deus. Ele não tem a marca do povo de Deus. Este homem, ele está sem Cristo, não há salvação para ele. Este homem, ele não tem Deus no mundo, ele não tem esperança, ele não faz parte da aliança e não tem as promessas. Esse homem não é nada. O que Davi fez, irmãos? O que nenhum outro naquele campo de batalha fez. Trouxe a questão para o mundo de Deus. Trouxe a questão para o mundo espiritual. Toda vez que eu e você quisermos batalhar com o diabo no campo natural, nós sempre seremos o quê? Derrotados. Sempre seremos derrotados. Toda e qualquer questão que se levanta contra nós, irmãos, nós temos que trazer para o nosso verdadeiro mundo, o reino de Deus. O mundo espiritual. Aonde nós temos a autoridade do nome de Jesus, aonde nós oramos, aonde nós colocamos toda a nossa confiança nas promessas da palavra de Deus, onde nós ignoramos as palavras deste mundo, o modo como este mundo vê a situação e tantas outras coisas, irmãos. Davi, ele é muito claro, ele diz: quem é este incircunciso filisteu? Ele é incircuncidado e ele é gentil. Ele é de uma outra esfera, muito inferior ao que é a nossa. Vamos continuar. Ele diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de quem? Ele não falou o exército de Israel. Você consegue notar? Ele não fala da nação, o exército de Deus. Amém? 27. E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Aí repetir a questão da riqueza, da isenção de impostos.
e da filha lá, né? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra quem? Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver o quê? O irmão dele, que era o mais velho, aquele que o Samuel olhou, forte, bonito e tal, né? Que era igual a Saul, mas que Deus o quê? Rejeitou, e rejeitou por algo que havia onde? No coração. Porque exteriormente, humanamente, aos olhos do mundo, Eliabe era um baita guerreiro, mas lá no coração, no espírito, não era nada. O que ele faz quando ele vê Davi falar aquilo, irmãos? Ele se levanta contra Davi. Eu pergunto, o Eliabe estava disposto a lutar com o guerreiro? Estava disposto a resolver a situação? Mas estava disposto a criticar Davi. Estava disposto a impedir Davi de enfrentar o gigante. As pessoas do mundo são assim. Elas têm medo das batalhas espirituais e não fazem nada, ficam lá com medo. Mas quando vem alguém que decide servir a Deus, elas questionam, elas tentam puxar para trás. O que tu está indo nessas igrejas falando? Tu é doido? Quer dar o teu dinheiro para o pastor? Não é bem assim, isso está acontecendo com todo mundo. A gente tem que aceitar, a gente tem que se conformar com as coisas da vida. Cuidado que tu vai virar fanático. A pessoa começa a puxar para trás. Ela não tem coragem de ir lá, ser de Deus, ir para a batalha, enfrentar os seus problemas com o poder de Deus. Não busca Deus, recua. Mas quando ela vê alguém decidir ir, o que ela faz? Critica. Eu já fui criticado e com certeza todos aqui que estão decidindo servir a Deus, estão sendo, já foram e serão o quê? Criticados. Mas criticados por quem? Por quem não tem a ousadia de crer em Deus, de enfrentar os seus Golias, as suas batalhas, de viver pela fé, de adentrar no mundo espiritual, de viver a aliança, viver as promessas de Deus e ver Deus operar na sua vida. São covardes, que tremem diante dos seus Golias e vivem a vida sendo afrontados pelo inimigo, como Israel, como o próprio Eliabe, estava há 40 dias sendo o quê? Afrontado. Cuidado com aqueles que tentam te puxar para trás, irmãos. Mas pastor, é só eu que estou buscando a Deus. Ótimo, a minha Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se é só você, glória a Deus, você é suficiente. Mas nós vivemos num mundo em que sempre tem que ter um parceiro. Se tem um parceiro na mesma fé, maravilha. Mas se não tem, vai você. Vai você. Diga graças a Deus. Quem está entendendo? O Eliabe não queria, mas queria puxar o Davi para trás. Aí o Davi tenta se justificar. 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? O que eu estou fazendo de errado? Amém? Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela. O que o Davi fez? Se afastou de quem? Do irmão dele. Quando você encontra pessoas que te puxam para trás, não importa quem é, pode ser da mesma carne e mesmo sangue. O que você faz? Se afasta. Por quê, pastor? A Bíblia diz na carta aos Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem pessoas que com as suas palavras negativas, elas não tomam a decisão de servir a Deus, e com as suas palavras, elas às vezes conseguem convencer quem está decidido a servir, a recuar. Então é melhor o quê? Se afastar, se desligar. Foi o que Davi fez. Continuando. 30. E desviou-se dele para outro, e falou
conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. É a terceira vez já que dizem das promessas. Riquezas, isenção de impostos, a mão da filha. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Saul mandou trazer o Davi. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o quê? Davi chegou, irmãos, para o rei e disse assim: ó, rei, manda o coração de todo mundo ficar tranquilo, que eu vou lá resolver o problema. Nós temos que ser de Deus assim, irmãos, na nossa casa, no nosso ambiente em que nós vivemos, nas pessoas que são do mundo. Chega e dizer: ó, gente, a coisa está complicada, eu vou entrar em oração, eu vou invocar o meu Deus, Deus vai mudar essa situação. Vão olhar para você e vão dizer que você é o quê? Mas a situação vai se resolver. Aí depois todo mundo vai ficar assim, Aí de vez em quando pelos cantos vão te procurar: ô fulano, faz uma oração por mim. Daqui uns dias eles vão chegar: ô fulano, posso ir na igreja contigo? Diga glória a Deus. Davi chegou, irmãos, não foi para o amigo que cresceu com ele, ou o colega da escola, ou o outro que ficava no campo cuidando de ovelha. Ele chegou para a pessoa mais importante da nação. Para quem? Para o rei. Isso é ousadia, irmãos. E Davi devia ter cerca de 16, 17 anos. Um homem já muito instruído, experiente de vida, anos e anos de vida, né, gente? Não, era um guri. Chamaríamos hoje de pirralho. É ou não é? 17 anos. Desculpe que tem essa idade, eu não quero te chamar de pirralho, né? Amém? Mas Davi teve essa ousadia. 33. Porém, outro covarde, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és o quê? Moço, e ele homem de guerra desde o quê? O texto da Bíblia, ele é uma linguagem erudita. Tu é moço, mas tu é um guri, tu é um pirralho. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o quê? Eu matava. Davi tinha testemunho já de coisas que ele tinha alcançado. Amém? 36. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este o quê? De novo ele usa a expressão. Davi está dizendo: vocês não estão entendendo quem ele é? Coitado dele, gente. Davi está dizendo: gente, coitado. Ele está lascado, ele não é nada. Ele não é do povo de Deus, ele não tem as promessas, ele não tem Cristo, ele não tem Deus, ele não tem esperança. Ele é um incircunciso. É quando você começa a ver as situações, irmãos, as circunstâncias com os olhos espirituais. Pense nos teus problemas. Se você ver eles como qualquer pessoa que não serve a Deus vê, você vai perder. Você vai viver chorando. Vai viver triste, angustiado e amargurado. Se você vê uma afronta que vem de alguém contra você, uma palavra fora do lugar contra você e você se ofende como qualquer pessoa do mundo se ofenderia, você não está entendendo como Jesus entendeu. Quando Pedro tira Jesus para o lado, porque Jesus disse assim, ó: é necessário que eu vá a Jerusalém, morra e ao terceiro dia ressuscite. Pedro pega Jesus de lado e a Bíblia diz que Pedro dá uma bronca em Jesus: mestre, não digas isto, porque de modo algum isso te acontecerá. Pedro repreendeu Jesus, irmãos, e a Bíblia diz que Jesus, voltando-se para Pedro, disse a Satanás: vai-te, Satanás, porque tu cogitas das coisas que são dos homens e não das que são de Deus. O que Jesus fez, irmãos?
deixou se chatear e magoar pela afronta de Pedro? Não, ele viu a situação naturalmente ou espiritualmente? Ah, é Satanás que está usando Pedro. Agora eu pergunto, Pedro era de Deus ou não? Às vezes uma pessoa de Deus pode estar sendo usado para te jogar para baixo. E você tem que ter o discernimento espiritual, ver espiritualmente a situação e batalhar espiritualmente, e não contra o Pedro. Amém? Porque a nossa luta não é contra a carne. O que Davi está dizendo? Este incircunciso. Vamos para o campo espiritual. Vocês estão olhando para o filisteu de Gate. Eu estou olhando para um incircunciso. Para alguém que é fora do nosso reino. Para alguém que é fora do povo de Deus. Para alguém que não é nada. Paramos em qual versículo? 37. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, era o 36 que eu estava lendo, gente. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso como um deles, porquanto afrontou o exército do quê? Vai acontecer a mesma coisa que leão e urso, porque ele afrontou o exército, não de Israel, mas de Deus. 38. E Saul vestiu a Davi com as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre. O Saul chegou e disse assim: ó, Davi, tu vai enfrentar, então deixa eu te ensinar como é que vence. Aí ele quis dar os parâmetros humanos para a batalha. Irmãos, nós vencemos é pela fé, não é pela lógica ou a razão humana. Ô fulano, quer vencer? Deixa eu te explicar como é que funciona aqui as coisas. Não, irmãos, a gente tem que ver como funciona na palavra de Deus. Não, mas tu é louco. É assim que chamam os crentes. Somos de outro mundo, outro reino, alienígenas. Amém? Diferente. Nós não temos que nos vestir com a couraça deste mundo, nem com a espada deste mundo. Temos que seguir a orientação de Deus, que às vezes é tão simples. É tão simples que quando nos olham diz: não tem como você vencer dessa maneira. Você quer vencer um câncer que nenhum médico no mundo consegue tratar com um tratamento e com todos os equipamentos e com toda a evolução científica. Você quer vencer um câncer só se colocando de joelho e orando? Assim? Ô fulano, sou uma pessoa estudada. Eu tenho graduação, pós-graduação, eu tenho a residência, eu tenho o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, eu tenho a especialização. São as muitas armaduras que todos nós podemos ter. Não há problema de você se tornar uma pessoa estudada, desde que você nunca perca a simplicidade de ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Eu gosto muito quando Paulo, irmãos, em Filipenses, porque Paulo era poliglota, falava vários idiomas. Paulo, ele tinha conhecimento teológico e conhecimento filosófico, tanto que ele discutia tete a tete com os teólogos de Jerusalém, como também discutia tete a tete com os filósofos gregos. Para quem não sabe, a Grécia é o berço da filosofia. Antes de Paulo já tinham surgido Platão, Sócrates e Aristóteles e tantos outros, amém? E ele tete a tete discutia a filosofia, ou seja, Paulo tinha o ápice de todo o conhecimento cultural do mundo daqueles dias nele. Mas sabe o que Paulo fala sobre isso? Ele diz que considerava tudo aquilo como esterco. É assim que está na Bíblia, viu gente? Como esterco, todos sabem o que é esterco, né? Como esterco para que eu possa conhecer a Cristo. O que Paulo está dizendo? O conhecimento do mundo não se equipara ao conhecimento de Cristo.
Não há problema nenhum em você ter todo esse conhecimento, desde que todo esse conhecimento seja humilhado diante do conhecimento de Cristo. Vamos voltar aqui. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Agora preste atenção. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. O filisteu, irmãos, ele era enorme, tinha uma armadura que cobria todo o corpo, e além disso ele tinha um outro homem, que ia à frente dele com o escudo. O gigante estava muito bem protegido. 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Entendeu que Davi era insignificante, porquanto era jovem, ruivo e de gentil que é. Irmãos, o problema quando ele se levanta contra nós, ele sempre tenta mostrar que ele é gigante e a gente é pequeno. Sempre vai ser assim. Por que o diabo faz isso? Porque é assim que ele derrota as pessoas no mundo. Já no psicológico, aqui as pessoas já são derrotadas, irmãos. Aqui, ó. Amém? Surgiu um problema, é dada a notícia, na mente a pessoa já se abala. Já começa a tremer, já começa a ficar nervosa. Aqui. O gigante fez a mesma coisa. Desprezou, jovem. Olha o versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Porque ele estava com o cajado na mão, né? E aí o filisteu também não se ajuda, é um coitado, gente. Puxa vida, o filisteu também não se ajuda. Olha o que ele diz, olha o que o texto diz. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus... Aí lascou, gente. Aí não tem, coitado gigante, pessoal. Davi, ele era do povo de Deus? Era circuncidado? Era da descendência de Abraão? Ele tinha a aliança de Abraão? Ele tinha as promessas de Abraão? Rafael, põe na tela para mim Gênesis 12, versículo 3. Olha o que Deus fala para Abraão e sua descendência. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei. O gigante não se ajuda. Porque no momento, a coisa já estava braba para o lado do Golias. E no momento que Golias ainda vai e resolve amaldiçoar a Davi, aí já era. Pastor, o senhor está dizendo que quando o mal vem contra mim, ou quando pessoas tentam me amaldiçoar, a coisa fica mais feia para o lado delas? Fica, gente. Porque nós sabemos o nosso lugar em Cristo, as promessas de Deus, quem nós somos nele. Amém? Vamos continuar. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do quê? Do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem o quê? O que Davi está dizendo? Tu vem contra mim com tudo isso? Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. O que quer dizer eu vou em nome? Eu sou o representante legal de Deus. Sabe o que Davi está dizendo? Todo o poder de Deus está em mim. Lembra quando nós estudamos segunda-feira no curso Fé o nome de Jesus? Em meu nome expulsarão demônios? Em meu nome significa agir em meu lugar como se fosse eu. Quando eu vou diante de um demônio e diz: demônio, em nome de Jesus, o demônio sabe, eu estou ali representando a Cristo com toda a sua autoridade. Davi está dizendo: eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Todo o poder do universo está o quê? Eu pergunto, irmãos, sinceramente, é ou não é uma covardia com o Golias, pessoal? O coitado não tinha chance nenhuma. Olhando o lado natural, nossa, Davi venceu o quê?
o gigante. Só que, pelo lado certo, quem era o gigante, irmãos? Quem era o gigante? Era Davi. O gigante era Davi. Você é gigante diante dos teus problemas, meu irmão. Mas será que você não está se enxergando o nanico? Você sabe o que é nanico, né? Pequenininho. É que tem umas palavras que em alguns lugares isso é diferente, né, gente? Versículo 46. Olha o Davi falando para o gigante. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus onde? Em Israel. E saberá toda esta congregação, está falando de Israel agora, que o Senhor o quê? Salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Olha para mim aqui, irmãos. O Davi fez certo. Sabemos que Davi venceu Golias. Eu pergunto, irmãos, só Davi tinha condições de vencer Golias? Não. Cada israelita tinha a mesma condição de Davi, porque todos eram do povo de Deus, circuncidados, tinham Cristo, tinham Deus, tinham esperança, tinham aliança e tinham a promessa. O que faltou em Israel? Ousadia, atrever-se a crer em Deus. Eu vejo dentro da igreja, não só aqui como em todas aonde eu já pastoreei, pessoas que diante das batalhas se acovardam, e tem a reação de uma pessoa que não é do povo de Deus, mas como se ainda fosse do mundo. Qualquer um poderia vencer aquele gigante, irmãos, daqueles soldados de Israel. Qualquer um. Qualquer mulher da nação, qualquer moça da nação poderia, porque era um princípio não físico, não material, mas espiritual. Quando você dobra o teu joelho em oração, irmãos, você está ali representado com todo o poder de Deus contra o teu problema. É uma covardia contra o mal. Coitado do gigante, irmãos. Imagina o dia que saiu a notícia que eles entrariam em guerra. Digamos que o gigante, enquanto não era um soldado, antes de ser convocado para a batalha, ele tinha lá com a família dele a padaria do Golias. Ele vivia lá cuidando dos pãezinhos dele durante o dia a dia, tinha os filhos que levava para a escola, tinha a esposa que ele cuidava, tinha os amigos que ele fazia as coisas, até o dia que saiu a notícia da convocação dos homens guerreiros para o exército. E lá vai Golias representar o quê? A sua nação. Coitado de Golias, irmãos. Sabe o que isso me ensina? Duas coisas. Primeiro, você que ainda não é circuncidado, pastor, como assim? A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que a circuncisão continua sendo feita hoje. Continua, pastor? Sim, mas não como era antes. E não apenas nos homens como era antes. Hoje ela é feita tanto em homens quanto mulheres. A palavra de Deus nos ensina em Romanos, irmãos, que no momento em que o pastor pega você e mergulha nas águas, batiza você, você é circuncidado no coração. Uma pessoa que ainda não se converteu e foi batizada, ela não é o que? Circuncidada. Ela pode estar dentro da igreja, mas ainda não está conectada ao corpo de Cristo. Ela pode andar com uma pessoa que pertence ao corpo de Cristo, até estar casada com essa pessoa, ser filho dessa pessoa, mas não está conectada ao corpo de Cristo, ao reino de Deus. Ela é um alienígena em relação ao povo de Deus. Por isso o evangelho é pregado a todos, para que todos se arrependam dos pecados, creiam no evangelho e sejam batizados. E assim são o quê? Circuncidados.
Você que já passou pelo batismo nas águas e serve a Deus, você tem a marca de Deus dentro de você. Tanto homens quanto mulheres. Você representa a Deus e todo o seu poder. E está cheio de Golias por aí te afrontando. Está na hora de você, como Davi, o que é? Se levantar. Amém? Se levantar e entender quem você representa. Você não está representando Campo Bom, o Rio Grande do Sul, o Brasil. Você não está representando alguma coisa, você está representando o Senhor. Amém? E é uma covardia com os demônios. E eu não estou puxando para o lado dos demônios não, fogo neles, gente. Mas é uma covardia. Amém? Covardia. Segunda-feira aqui eu contei, deixa eu contar rapidinho, aqui nós já terminamos. Teve uma vez, isso foi em dezembro de 2003. Eu era obreiro. O pastor fez um culto, o pastor Clairton fez um culto num ginásio Auxiliadora lá em Bagé. Estava lotado, muita gente. Ele convidou na época, deixa eu ver, 1, 2, 3, acho que uns 4 pastores vieram de fora, ali da volta de Bagé. E teve um momento em que eles fizeram a oração. A oração durou meia hora, oração de libertação. E eu, obreiro, né? Quando eles começaram a oração, caminhando no salão, eu comecei a olhar e disse: Jesus, me mostra alguém que eu vou orar e tem demônio. E aí Deus me mostrou. Eu coloquei a mão na cabeça da pessoa, devia ter perto dos 30 anos, ela manifestou com demônio. Quando ela manifestou com demônio, irmãos, eu fui ali, fiz o que tem que ser feito para expulsar o demônio. Quando chegou a hora de eu expulsar, eu disse assim: demônio, em nome de Jesus, sai. E o demônio deu aquela gargalhada e disse: eu não saio. E a oração estava rolando, todo mundo orando, mas eu estava ouvindo ali, ninguém estava vendo. Amém? Só os outros obreiros ali, mas que estavam atendendo outras pessoas. Aí eu fui lá, orei de novo e disse assim: demônio, em nome de Jesus, sai. E o demônio deu a gargalhada e disse: eu não saio. Me subiu o sangue, gente. Eu olhei para aquele demônio e disse assim: ah é? Tu não vai sair? Então agora eu não vou te mandar embora, tu vai pedir para sair. Eu disse: Senhor, em nome de Jesus, envia um anjo agora com uma espada de fogo e coloca atrás desse demônio e começa a cravar essa espada nesse demônio. Irmãos, não dava para ouvir porque a oração estava alta, os pastores estavam orando, mas o demônio gritava e dizia: desgraçado, me manda embora. Eu disse: agora eu não mando, agora tu vai ficar aí. Amém? Eu tenho que saber quem eu sou em Cristo, gente. Eu tenho que saber a autoridade que eu tenho em Cristo no mundo espiritual. Os demônios não têm mais poder que nós. Todo poder pertence a Deus. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se todo poder pertence a Deus e Deus está em nós, temos todo. Está dando para entender? Aí eu fiquei toda a oração, irmãos, meia hora, só com aquela questão ali. E fiquei. E eu dizia: anjo, pode seguir cravando a espada. E foi, e rolou. Quando eu comecei a perceber que o pastor ia terminar a oração, aí eu cheguei e disse: agora tu vai embora, demônio. Em nome de Jesus, sai. Saiu assim, ó. Amém? Ousadia. Eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Amém, Jesus? Só que o diabo tenta te intimidar. Um dia, eu era obreiro e eu fui posar na igreja lá. Irmãos, eu lembro que eu desci para o salão para orar e eu comecei a orar, obreiro. Estava orando no altar, orando, buscando. Daqui a pouco comecei a queimar o diabo, fogo nele. Irmãos, eu comecei a sentir umas coisas passarem atrás de mim assim, ó. Só o vento atrás de mim e aqueles arrepios. Eu disse: ah, tá. Me levantei, peguei óleo, ungi todos os bancos de Jesus, enche esse lugar de fogo. E fiquei ali, até os arrepios, o que é? Veio aquela tranquilidade. Tem gente que se sente o arrepio. Amém, Jesus, amém, deixa eu fazer alguma coisa. Já para a oração. Não. Nós temos que saber o nosso lugar, irmãos. O diabo não tem que vir nos intimidando. Ele tenta. Ele é o tentador, sim ou não? Vá que ele consegue, e com muitos ele quer, mas ele não pode mais conseguir conosco. Repito, irmãos,
A pergunta: quantos daquele exército poderiam ter vencido Golias? Todos. Mas por que não fizeram? Covardes. Não assumiram o seu lugar em Cristo. Estavam tão desligados de Deus, irmãos, que não se colocavam mais no mundo de Deus, no mundo espiritual. Estavam na carne, estavam no natural e não como uma pessoa de Deus. E às vezes, quando eu vejo pessoas virem pedir oração, não todas, mas muitas, vêm pedir oração, irmãos, nós vemos nelas, pessoas que estão há anos na igreja, que a reação delas é como de uma pessoa normal aí fora, diante da batalha. A ponto do pastor chegar e dizer assim: irmão, a gente tem que ter fé, a gente tem que crer em Deus. Parece que o pastor pega aquela pessoa que está há 10 anos na igreja e diz assim: vamos sentar aqui, ó, isso aqui é a letra A do alfabeto. Esse aqui é o B. Se a gente pegar o B e passar para cá, B mais A é Bá. A gente tem que ensinar coisinhas simples da Bíblia que a pessoa já ouve o que é, mas ela não assume. Eu já disse para vocês, eu não quero bebês espirituais aqui, eu quero adultos espirituais, pessoas de fé, irmãos, pessoas sem medo, mas ousadas. Essas sim vão mostrar o poder de Deus aonde estiverem. Diga graças a Deus. Quem quer ser assim? Se você não é batizado, você tem que passar pelo batismo nas águas. Só lá você recebe o que? A circuncisão. Se você já é, e você entendeu a mensagem, coitado do diabo, gente. Amém? Saia daqui hoje disposto a colocar por terra todos os Golias que têm se levantado contra ti, contra a tua casa, família, casamento, saúde, o que for, no nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé?